Fala, seja bem-vindo. Mais Saúde está no ar. Espaço para a gente debater ideias, falar sobre prevenção, para a gente falar também sobre tratamentos, trazendo sempre aqui convidados especiais, né, especialistas nesses assuntos aí que vão ser debatidos aqui ao longo do programa. E a gente tem aí essa abertura para que você que está em casa possa participar também, né? Afinal de contas, o programa sendo interativo fica mais gostoso, né? Fica mais proveitoso. Espero que você participe, porque o programa também é feito por você. Você tem aí na tela o nosso QR Code, tá aqui desse ladinho aqui, no meu dedo, ó. Tem um QR Code que você pode aí apontar a câmera do seu celular e acessar imediatamente aí o nosso WhatsApp. Aí manda suas mensagens lá, suas perguntas, questionamentos, suas considerações. Ou ainda você pode ligar no 3821, perguntas também para o 3821, tá aí na tela 4488, tá bom? Participe. O Mais Saúde é muito interativo e depende também da sua participação, para que a gente possa então aqui estar levando os nossos assuntos, claro, né? Na medida do possível a gente vai atendendo, né, e lendo aí as suas perguntas, os seus questionamentos aqui aos nossos convidados. Olha, hoje eu vou falar sobre raiva animal. Pois é, um dos nossos assuntos de hoje é a raiva animal. Estamos chegando aí no mês de agosto, que é considerado o mês do cachorro doido. Pelo menos que na minha infância era assim, né? Então vamos saber hoje aqui do médico Rafael Ferraz, que é médico veterinário, que vai hoje bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto, né? A gente vai debater isso daqui. Vamos falar também, olha só, você conhece a síndrome do coração partido? Pois é, síndrome do coração partido. Pode ser que você esteja pensando em outra coisa, mas é um assunto muito sério e grave, e que pode levar à morte, que a gente vai debater aqui hoje. Eu vou receber o Marco Antônio Fonseca, o doutor Marco Antônio, que vai falar com a gente sobre isso, então, dessa síndrome do coração partido. Tá certo? Vou falar também sobre como exercitar o cérebro, sobre a importância de estar em meio a uma pandemia também aí, se relacionando bem e pensando positivamente. Além disso, né, procurando melhorar as suas condições para que o seu cérebro trabalhe melhor em meio a um problema tão grande que a gente tem de saúde, como é o que a gente tem enfrentado, né, aqui. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Thales Caixeta, que é neurologista, e vai aqui bater um papo com a gente. Ele já é nosso sócio, né? Vem sempre aqui para a gente conversar sobre assuntos variados e hoje vai estar aqui de volta. Antes de conversar com o meu convidado, deixa eu mostrar aqui, ó, que beleza. Tá aqui do meu lado. Olha que lindo arranjo artificial de tulipas, belíssimo, lá da Floricultura Apolo, que fica na Major Gotti 1025, ao lado do Banco do Brasil. Deixa eu mandar um abraço para toda a equipe da Lurdinha e equipe lá, sempre mandando aqui essas belezas para enfeitar o nosso estúdio, né, aqui do Mais Saúde, deixando o ambiente mais agradável. Doutor Thales, comigo aqui. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo novamente ao programa. Boa noite, Odair. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na NTV podendo falar um pouco das patologias e do mundo neurológico. Doutor, na última vez que o senhor esteve aqui, a gente chegou a falar com relação à questão do coronavírus, a problemas no cérebro, a doenças relacionadas a isso. A gente chegou a falar disso. Hoje, mais do que naquela época, se não me engano, há uns 2 meses, a situação ela tem piorado, tem melhorado com relação a isso, nesse confronto saúde do cérebro com coronavírus? Daí é extremamente interessante a relação que a gente tem do Covid-19 com o sistema nervoso central. Na ocasião que a gente teve aqui, eu já tinha chamado a atenção, né, de pesquisadores italianos e espanhóis relatando, né, a interação particular que existe do Covid com as estruturas encefálicas de modo geral. Uhum. O Covid, ele é neuroinvasivo, ele consegue penetrar no sistema nervoso central de forma mais fácil que outros vírus respiratórios e pode causar tanto doenças infecciosas específicas, que são as encefalites, como fenômenos trombóticos. Então o AVC é um problema assim, que a gente vem observando frequente nos pacientes com o Covid, né? Cabe o registro hoje o colega apresentador da Sport TV, né? O Rogério, que faleceu teve uma trombose, né, cerebral relacionada ao Covid. Então, os pesquisadores cada vez mais vêm percebendo, né, essa relação e também vêm apresentando novos tratamentos e também progrediu muita coisa no longo desses meses. A questão da Covid, que aí tem toda essa preocupação de justamente manter distanciamento, isolamento e cuidar dessas pessoas que podem ter uma outra comorbidade, é justamente relacionada a isso, né, doutor? Porque uma trombose, um problema, uma coisa que já existe, um tratamento já sendo feito, o camarada aparentemente está saudável, melhorando daquilo. Com a Covid, isso daí pode ser terminal.
Exatamente. Então, quando a gente pega do ponto de vista epidemiológico, né, aquelas pessoas que têm um maior comprometimento relacionado à infecção pelo Covid, a gente observa particular interesse à população de hipertenso, à população de obeso, né? E por coincidência, são os pacientes também que têm mais doenças cerebrovasculares. Então, você pega uma pessoa que já tem um risco aumentado de ter um AVC, adquire uma doença infecciosa que ela é protrombótica, favorece a obstrução vascular, você tem um risco bem aumentado de acontecer um evento realmente trombótico, um AVC no caso. E aí a gente chega nesse ponto de estar aí pensando justamente nisso e tá cuidando desse nosso CPU, né, principal, colocando assim de forma bem mais popularizada e mais rasa, né, que é o nosso cérebro, que é muito maior do que um CPU, se a gente for pensando em todas as sinapses, né, e questões. Mas, doutor, os cuidados com o cérebro em meio à pandemia, eles não são só psicológicos, né? Não, eles também são relacionados a uma saúde que você precisa manter com alimentação, com cuidados, com sono, tudo relacionado, né? Daí, assim, eu talvez assim, a gente esteja adiantando um assunto que deve ser aí extensamente publicado, que vai ser o quê? A síndrome pós-Covid. Na verdade, o que a gente vê observando hoje são inúmeras pessoas desenvolvendo quadros neuropsiquiátricos relacionados ao quê? À privação de visitas, ao isolamento social, ao afastamento dos seus entes, dos seus familiares. Então, no meu consultório, eu tenho um número muito grande de pacientes geriátricos, né, idade superior a 65 anos, e a gente vem observando frequentemente, né, esses pacientes desenvolvendo piora de quadro depressivo, demências tendo piora nesse período. Então, os cuidados realmente com a saúde mental, com a saúde, na verdade, do cérebro, são essenciais nesse período difícil que a gente vem encontrando do ponto de vista, né, de sociedade em si. Recentemente a gente comemorou o Dia Mundial do Cérebro, né? Exatamente. É uma coisa que chamou bastante atenção, né, Odair? Parece que os dias são sequências de dias iguais. Porque o que marca, na verdade, a nossa vida é a sequência de eventos que nós vivemos. Eu costumava brincar muito quando eu era mais jovem que a vida era uma eterna espera do final de semana, né? E hoje a gente não tem isso mais, né? Não tem na verdade, mais fim de semana para o final de semana da gente era o que? Era o futebol, né? Era o passeio, era a ida no cinema, né? Era a ida no restaurante. Então houve um cerceamento com relação a isso. Então os dias eles passaram a ser muito parecidos uns que os outros, né? E isso realmente causou um impacto, né? Do ponto de vista de saúde mental. O cérebro, de modo geral, né, por exemplo, ele apresenta vários neurotransmissores que sofrem modificações quando você está em regime de estresse. Né? Então, a gente tem, em particular, interesse, por exemplo, a noradrenalina. Estresse físico, estresse emocional, aumenta a noradrenalina, ao desequilíbrio de neurotransmissores, alteração de quê? De sono, alteração de apetite, né? Então, frequentemente a gente observa a pessoa que antes dormia de forma adequada, passa a dormir mal, passa a acordar no meio da madrugada. Então, assim, a gente tem uma modificação. E isso aí as pessoas têm que combater através de quê? De práticas saudáveis. Uma das coisas que foi grata nesse período foi o quê? A interatividade digital. Né? Ontem mesmo à noite eu tava escutando um podcast, uma palavra nova, né? Então a gente tem hoje palavras que vêm surgindo mais na vida das pessoas. Então um podcast sobre saúde médica, né? Falando justamente da necessidade de quê? Da expansão de horizontes para a população através de mídias sociais. Então, até pouco tempo atrás, os médicos se reuniam em congressos, em eventos fechados. Hoje não. Hoje tem uma popularização, por exemplo, das lives. Né? Então, por exemplo, você entra nas redes sociais, a gente consegue assistir lives sobre temas variáveis, tanto voltados especificamente para a saúde, né, especificamente para profissionais da saúde, como também para a população geral. Então, isso foi uma coisa positiva. Então, aquelas pessoas que podem ter interação,
né, com familiares por vídeo, tem aumentado. Realmente isso aí é uma coisa que foi uma solução criativa e que vem mantendo assim, várias famílias conectadas nesse tempo. Existe o sedentarismo mental, doutor, se a gente for analisar de maneira geral? Em absoluto. É uma coisa assim que é um problema, inclusive, hoje, que vem sendo discutido nessas gerações novas, né? Na verdade, há 20, 30 anos atrás, se existiu muito menos recursos tecnológicos e as pessoas eram obrigadas a conversar mais, a escrever mais e sobretudo, ler mais, né, Odair? Então a gente pega hoje o quê? A gente tem uma profusão de recursos, que a gente tem mensagens audiovisuais, né? E as pessoas tendem ao quê? A fazer aquilo que é mais fácil. Né? O cérebro da gente, ele foca no que é o mais fácil. Então você tem um livro e você tem, por exemplo, um provedor de acesso a filmes e séries ilimitadas na televisão, para não fazer merchandising. Você vai ver o quê? Filmes e séries ilimitadas. Você vai evitar a leitura. O problema todo é o seguinte, que quando você pega e vê um filme, você vê um vídeo, uma série, você está tendo uma forma de estímulo. Você está estimulando o seu cérebro de uma forma específica, de memórias, por exemplo, visuais, auditivas, extremamente breves, curtas, ao contrário, por exemplo, da leitura. A leitura é o exercício mental talvez mais perfeito que existe. Porque você, através da leitura, você consegue exercitar vários tipos de memórias. E se você, inclusive, fizer essa leitura, por exemplo, falando o que você lê e você, por exemplo, grifando o que você está lendo, você ainda testa, você vai focando em outras formas. Isso exercita o cérebro. Sim, porque na verdade quando a gente pensa em memória, né, Daí a gente, quando de forma leiga, a gente pensa que a memória fica num lugarzinho só lá do cérebro. Né? A gente tem aquela imagem tipo do Homer Simpson, né? A figura do Homer Simpson com o cérebro, que tem um lugarzinho lá que funciona, o neurônio, né? Com outro. O cérebro, na verdade, é completamente diferente. O cérebro, existem vários tipos de memória em vários locais diferentes. Existem vias, né, que são de ligação entre esses locais do cérebro que provocam justamente o quê? A associação de memórias distintas, de experiências distintas, que a gente consegue manifestá-las através de sentimentos, de atos, né, através de uma estrutura particularmente importante que a gente tem, que é o sistema límbico. O sistema límbico é o que é? É o cerne, a parte central do cérebro da gente, relacionada à integração de emoção, memória, respostas fisiológicas, né? Você falou assim, do coração partido, né? Por exemplo, extremamente interessante, né? O colega vai vir falar depois, né? É o tipo de doença, na verdade, que o próprio cérebro ajuda o outro órgão nosso a adoecer. É muito interessante. Passa pela saúde mental, né? Passa pela saúde mental. Doutor, então, para a gente finalizar, as dicas principais, o senhor disse aí que é a questão alimentar, é uma vida mais saudável para manter esse cérebro trabalhando bem, e também exercitar o cérebro, por exemplo, com a leitura, como o senhor acabou de dizer. Quais outros caminhos que eu posso buscar, então, para exercitar o meu cérebro, já que quem está em casa nesse momento está se perguntando, eu não sou muito de ler, mas gostaria de exercitar o meu cérebro. Então, por exemplo, né, já que a gente está falando do Dia do Cérebro, né, de campanhas de alerta com relação ao cuidado com o cérebro de modo geral, o estilo de vida é tudo. Então, o indivíduo que bebe exagerado, o indivíduo que fuma de forma exagerada, esse indivíduo tem que buscar um tratamento. Sabidamente, são situações que levam realmente a uma miríade de doenças neurológicas. E algo que é muito particular e fácil, que a gente às vezes negligencia, que é o que é a atividade física. Hoje sabe-se, né, de modo assim, bastante profundo, que quando a pessoa realiza atividade física, há a mudança de determinadas vias neuronais que promovem bem-estar, melhora do humor, melhora do sono, sensação de bem-estar, melhora da fadiga, melhora de vários aspectos. Então,
além da leitura, a questão dos hábitos de vida saudável, né, a gente tem que falar o que, em particular, da atividade física como protetora do cérebro. Ou seja, não é só físico, né? Ela também é terapêutico para o cérebro funcionar bem. Exatamente. A gente pensa que quando está fazendo atividade física, a gente está exercitando só músculos. Não, a gente está exercitando o cérebro da mesma forma. Doutor Thales Caixeta, hoje aqui no nosso programa. Doutor, obrigado por ter vindo, volte sempre. Falar do cérebro é sempre bacana. E claro, né, desses cuidados que a gente precisa ter. Até porque nós estamos numa época em que o cérebro tem sido exigido tanto para emoções quanto para poder projetar bons tempos que possam vir aí, né? Odair, nunca se pesquisou tanto sobre vacinas, nunca se pesquisou tanto sobre reações inflamatórias. São iniciativas mundiais. Então a gente está vivendo um período triste, que é um período de sacrifício da humanidade, mas é um período que vai trazer muitos frutos do ponto de vista. Vai deixar um legado, né? De legado médico para a sociedade. Obrigado por ter vindo, doutor. A gente está às ordens. Olha, eu vou fazer um intervalo rapidamente aqui, depois de bater papo aqui com o Dr. Thales, que eu não posso deixar de dizer que é um torcedor nato do Verdão, do Mamoré, né? E está aí aguardando o futuro do futebol nessa área também, né, doutor? Para séries. A gente espera voltar. E eu só queria divulgar o meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, né? É o thalescaixeta.neuro. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, só entrar em contato que a gente responde. Obrigado, na rede social. E aí, depois de falar com ele aqui, a gente vai falar já da... Olha só, nós estamos aí chegando no mês de agosto, então sempre disseram que agosto é a época que os cachorros ficam doidos, e a gente vai falar de raiva animal aqui. Já eu vou receber aqui o Dr. Rafael Ferraz, que vai vir tratar desse assunto comigo. Fica aí. Nós já estamos de volta, então, aqui com Mais Saúde. Agora a gente fala de raiva animal. Eu brinquei aqui no início do programa, falando, e também no intervalo, né? Falando aí sobre o mês do cachorro louco, que seria agosto, né? Eu estou recebendo aqui o Rafael Ferraz, que também já é nosso parceiro aqui, praticamente nosso consultor, que vem aqui nos tirar essas dúvidas. É correto dizer que, ainda é correto, isso lá na minha infância, e faz muito tempo a minha infância, é correto dizer ainda, né, que agosto é o mês do cachorro louco, ou isso é um mito que foi criado ao longo do tempo? Tudo bem? Boa noite, Daí. Obrigado pelo convite. Isso foi meio que um mito que foi criado, né? A vacinação de raiva ela acontece no mês de agosto devido a uma questão climática mesmo, né? Que os cães e os animais em geral ficam mais ativos, né? Uhum. Então há um maior contato com animais de forma geral. Então preconizou ser feita a vacinação de raiva nessa época justamente por isso. Então não se sabe se o mês do cachorro louco é devido à agitação animal ou decorrência justamente do mês de ser a vacinação de raiva e associou isso ao mês do cachorro louco, né? Fato é que isso pode acontecer em qualquer mês do ano, né? Não exatamente em qualquer mês e em qualquer mamífero, na verdade, né? Não são só os cães e os gatos. Qualquer mamífero silvestre ou exótico também pode manifestar raiva. Por que os cães são mais são mais relacionados à raiva animal? Por quê? É justamente pelo contato mais próximo com o humano, né? Mas se a gente for analisar de forma mais correta, né? A maior parte dos contágios de raiva acontece mais na zona rural. Onde são pessoas que têm contato com outros animais, outros mamíferos que estão próximos de áreas de reserva, onde encontram-se morcegos, que são os principais hospedeiros, reservatórios dessa doença, né? Então, o cão, por si só, ele não desenvolve a raiva. É um vírus que é transmitido através do morcego. E como na área urbana há uma menor presença de morcegos, a chance de ter contato com esse animal é menor. Mas não deixa de ser verdade, já que, por exemplo, recentemente a gente teve um caso de um morcego encontrado aqui na área central de Patos de Minas, positivo para raiva. E aí foi feita uma barreira, né? Quando acontece isso, é feita uma barreira com vacinação. Exatamente. Essa vigilância epidemiológica, né, ela é feita continuamente. Então é uma recomendação do Centro de Controle de Zoonose de todo o país que sempre que uma pessoa achar um morcego morto ou batendo em alguns locais, o indicado é chamar o centro de vigilância para recolher esse animal e fazer a testagem, né? Quando é feita a testagem positivo, no caso aqui desse animal, foi feito um bloqueio vacinal. Ou seja, em toda aquela região onde foi encontrado o animal, foi feita uma profilaxia nos animais ao redor e uma vigilância. Ou seja, aqueles animais que já estavam vacinados, os cães, né, eles não receberam vacina. Aqueles que não estavam vacinados receberam o reforço da vacina. Agora, há umas décadas,
a quantidade de casos era muito grande, né? De uns tempos para cá, isso praticamente ficou, a gente pode chamar de raro, que não tem ocorrido casos, né, em cães ou gatos que apresentem raiva animal, né? A raiva humana, a gente fala que ela é controlada, mas ela não é erradicada, né? Ou seja, ela tá por aí, ela pode acontecer justamente por conta da presença dos morcegos, né? Mas a gente conseguiu fazer um controle muito bom, principalmente através da vacinação dos cães, que era a principal forma realmente de contágio em humanos, né? Mas ainda na zona rural a gente tem a presença desse vírus em morcegos e é muito importante falar também que até alguns anos atrás se achava que era apenas um morcego hematófago, que era aquele que se alimenta de sangue, que transmitia a raiva. Mas hoje já se sabe que os morcegos frugívoros, que são a maior parte deles, na verdade, também podem transmitir a raiva. Só que acontece, ele não consegue morder o cão ou o humano para transmitir a raiva. Então é mais pelo contato direto mesmo. Então sempre que a pessoa encontrar um morcego ou viver em uma área onde há presença de morcegos, é importante usar máscara, usar luva para ter contato com esses animais e sempre entrar em contato com a vigilância para tomar os devidos cuidados. A raiva animal, quando ela infecta o ser humano, ela é letal? Ela pode matar? Ela não é 100% fatal, porque existem raríssimos casos de pessoas que sobreviveram, mas com sequelas neurológicas. Em cães não há relatos de animais que sobreviveram à raiva, né? O tratamento não existe, né? Quando o animal ele apresenta sintomatologia de raiva, no caso do cão, ele não é eutanasiado, que é o termo que o pessoal usa para sacrifício, né? Que é o mais correto, é a eutanásia. O animal ele é mantido separado, em quarentena, e ele é observado. Porque a testagem para o exame de raiva, ele só pode ser feito após o animal estar morto, né? E são pouquíssimos laboratórios que fazem esse tipo de testagem, então existe toda uma questão epidemiológica por trás disso, né? Os animais não são tratados, são isolados até realmente a constatação da morte para realizar o exame. No caso do humano, os tratamentos também são paliativos e a taxa de mortalidade é quase 100%. A Laura, doutor, está perguntando o seguinte, é verdade que, acho até que você já falou isso, mas ela está perguntando o seguinte, é verdade que a raiva animal não é passada pela mordida do cão, mas sim se o sangue do cão for contaminar a pessoa? A forma de contaminação da raiva é principalmente através da saliva, né? Isso porque o vírus, ele afeta o sistema neurológico, mas ele também se deposita na glândula salivar dos animais. Então, uma das fases da raiva é que o cão começa a ter uma salivação aumentada, que a gente chama de cialorreia. Então, o cão que foi infectado por um morcego e morder outra pessoa ou outro animal, através da saliva, ele pode contaminar a pessoa ou outro animal. Muito importante lembrar também sobre os gatos, que tem uma importância um pouco diferente, que é sobre a arranhadura, porque os gatos têm aquele hábito de se lamber. Que era uma outra pergunta exatamente sobre isso. Mas vamos lá. É justamente isso, né? Mas pode fazer isso se quiser. É justamente isso, com relação, ela falou dos cães, agora quer saber sobre os gatos, se a transmissão é pela unha. Tá? A mordida funciona da mesma forma, mas a unha tem essa questão que é a questão deles se lamberem, que é o grooming, né? Então, com a saliva que eles depositam nos pelos, é possível que através da arranhadura também seja infectado, se tiver uma lesão na mucosa da pele, né? A raiva, aliás, a vacinação ela chegou a ser suspensa, se não me engano, ano passado, justamente por falta de... Porque aqui na nossa região ela não tinha incidência e aí foi levado esses imunizantes para áreas com maior necessidade, né? Foi isso que foi dito pelo Ministério da Saúde na época. Isso não pode provocar um problema para nós ou, como você disse, devido à falta de casos e de incidência de raiva aqui em nossa região, isso não muda? Como é que a gente pode classificar isso? Porque há um temor do proprietário de animal, até das pessoas que não têm, mas se preocupam com a doença, em relação a um ano que não houve vacinação efetiva de todos os animais. Como é que é isso? Isso envolve uma questão teórica e prática, assim vamos dizer, né? Na teoria, a raiva está muito controlada na nossa região, tanto é que, se eu não me engano, faziam 12 anos que não havia constatação de animal positivo para raiva, no caso de morcego, aqui na nossa região. Então, é um controle muito positivo, realmente, que foi feito através da vacinação. Aqui no Brasil, é estipulada a vacinação anual como um reforço, por quê? Porque nós temos muitas áreas de vegetação
nas proximidades. Então existe um potencial de infecção com esses animais. Mas sabe-se que a vacina ela promove uma imunidade muito maior do que um ano. Então, se a gente pegar na teoria mesmo, o correto seria a gente fazer sorologia dos nossos animais para verificar se eles têm um anticorpo para a raiva ainda presente, para depois vacinar. Só que como isso é muito caro, muito dispendioso, se optou na prática por fazer a vacinação anual, tanto para prevenir quanto como uma proteção maior para o ser humano. Isso chama atenção para aquele animal que vive na rua, né, doutor? Porque aí o cuidado da prefeitura, do centro zoonose, também com esse animal tem que ser maior, tem que ser um olhar maior, porque é um animal que fica abandonado ali na rua e procria. Acho que agora, inclusive, essa procriação tem sido controlada justamente pela castração, mas esse olhar com relação a essas doenças, não só a raiva, como outras doenças, para essa população canina de rua e de gatos também tem que ser maior, né? Os animais errantes que a gente fala, né, que são cães e gatos e animais silvestres também que estão dentro do ambiente urbano, são uma grande preocupação para a vigilância epidemiológica. Não só pela raiva, que é uma doença que está controlada, como a gente disse, mas merece atenção, mas como a leishmaniose também, que é uma doença de fator importante, e acabam também causando outros acidentes, né, acidentes veiculares, acidentes de agressão, entre outros. Então, é papel do Centro de Controle de Zoonose, até do Ministério da Saúde, avaliar e ver quais medidas devem ser feitas de acordo com cada situação. É lógico que a gente sabe que eles não conseguem executar tudo isso sozinho. Então são importantes a presença também de universidades, ONGs que entram como parceiros, por exemplo, para realizar a castração dos animais, para fazer feiras de adoção, para diminuir esse número de animais na rua. Você continua fazendo aquele trabalho de atendimento aos animais silvestres que aparecem no meio urbano machucados, feridos? Você continua fazendo esse trabalho, né? Sim, hoje eu trabalho no centro de triagem, né, de animais silvestres. E recentemente a gente teve um grande incêndio da mata do Catingueiro, que provavelmente atingiu várias espécies. Chegaram alguns animais lá para você que foram afetados por essa queimada, ou isso não alterou nos atendimentos? Não chegou nenhum animal para a gente, né? Mas nós, como somos do Instituto Estadual de Florestas, que é o órgão estadual que rege a parte ambiental, nós ficamos responsáveis por fazer uma avaliação do local e verificar a necessidade de implementar alguma ação, né? Eu mesmo estive presente lá no dia posterior à queimada para fazer um relatório. Não encontrei nenhum animal, mas a gente viu vários animais ainda nos arredores, como um grupo de macacos pregos que vivem lá, né? E lá na localidade tinha uma presença muito intensa de tocas, de tatus e de outros animais, né? E o que a gente sabe é que nessas queimadas, normalmente quando começa a queimada, os animais eles tendem a ir para as periferias, né? Então eles se salvam. Mas muitos animais entram nessas tocas em busca de esconderijo e aquilo vira um forno realmente, né? Morrendo. Então existe uma grande quantidade de animais que morrem, mas não são visualizados. Hoje está sendo feito um parecer técnico, existe inclusive uma petição online para ser tomada uma medida pelo Ministério Público a respeito da mata do Catingueiro, né? Mas felizmente a gente não encontrou animais ali nas proximidades, mas a gente está fazendo um trabalho de orientação da população também. Doutor, a Carla está querendo saber o seguinte: se todos, e ela deve ter se deparado com algum, né? Se todos os morcegos transmitem a raiva. Apenas os morcegos que possuem o vírus da raiva, né? Tá. Independente da espécie? Independente da espécie. É importante dizer isso porque muitas pessoas têm o preconceito com o morcego, né? Sendo que os morcegos eles têm uma importância ecológica muito grande. Para quem não sabe, os morcegos, principalmente os frugívoros, eles são responsáveis por uma intensidade enorme de dispersão de sementes na natureza, né? Então o morceguinho ele planta árvore por aí, né? E a gente sabe que a grande maioria dos morcegos são frugívoros, né? Ou seja, se alimentam de frutas. O porém é que, como eu comentei, hoje se sabe que os morcegos frugívoros também podem carrear o vírus da raiva. A diferença é que eles não têm o hábito de se alimentar de mamíferos, então ele não vai morder a pessoa ou o animal, mas o contato direto com eles também pode causar infecção. Muito importante dizer, principalmente para pessoas que visitam grotas, cavernas, que existem relatos de transmissão de raiva através da via aérea também pelas fezes. Então, sempre que for adentrar esse tipo de local, é importante usar uma máscara de proteção, óculos de proteção, para evitar esse tipo de situação.
Olha, a gente não tem mais tempo, eu quero te agradecer por ter vindo, Rafael, e é claro que para quem está em casa, essa informação ela é muito importante, porque quando a gente fala de raiva animal, a gente está envolvendo aí não só a nossa saúde, como a saúde de animais que a gente é apaixonado, né? Eu sou apaixonado com cães, então isso preocupa né, quem é apaixonado por cães, quem cuida de animais, enfim, a gente tem essa preocupação. E claro, deixar aí estabelecido para as pessoas esses cuidados é sempre muito importante. Não só no mês de agosto, né? Vamos deixar claro. Obrigado por você ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e deixo reforçado aí, né, a lembrança de sempre os proprietários, tutores de cães, manter a vacinação de raiva em dia, seja através das campanhas vacinais da prefeitura ou através também do setor privado que também faz a vacinação desses animais. Muito bem, eu falei aqui com o Rafael Ferraz, médico veterinário, nosso parceiro aqui do Mais Saúde, sempre trazendo aí muito conteúdo bacana pra gente. Vou fazer um intervalo e já a gente volta falando da síndrome do coração partido. Pois é, eu recebo aqui o doutor Marco Antônio Fonseca, que vai debater esse assunto com a gente. Fica aí que eu volto já. E nós estamos de volta com o Mais Saúde. Olha, agora eu falo sobre a síndrome do coração partido. Está aqui comigo o Marco Antônio Fonseca, cardiologista, que vem nos visitar aqui, que é também um dos parceiros aqui da NTV e do Mais Saúde, sempre trazendo para a gente informações muito úteis, né? Um conteúdo muito bacana para a gente poder tirar dúvidas e falar desses problemas relacionados ao coração. E esse coração partido, doutor? Seja bem-vindo ao programa novamente. Esse coração partido, como é que é isso? Porque quando fala coração partido parece uma música, uma balada de rock and roll de alguém que perdeu alguém e ficou triste pelo mundo aí, né? Bom, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. É mais uma vez um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês, podendo levar alguma informação à comunidade. Não deixa de ser parte do que você disse, né? As causas para essa síndrome, que nós chamamos de síndrome do coração partido, ou síndrome de Sokotituba, é uma síndrome que foi descrita no Japão por volta de 1990 e que descreveu que pessoas que são submetidas a um estresse emocional ou físico muito intenso podem ter sintomas, manifestações clínicas, eletrocardiográficas, semelhantes a um infarto agudo do miocárdio. Então, geralmente essa patologia ela é revertida, ela não deixa muitas sequelas e por volta de 2 meses, 3 meses isso desaparece. Mas também pode permanecer alterações cardiovasculares para o resto da vida, precisando ser tratado como uma insuficiência cardíaca e também pode ter uma morte súbita no momento em que esse quadro se instala. E isso agora, no momento, tornou-se mais uma vez em evidência, voltou à mídia, exatamente pelo momento de pânico, de ansiedade, de sofrimento emocional que a Covid-19 tem nos trazido. A gente está num momento de dificuldade emocional, inclusive, né? Porque a gente está aí vivenciando uma pandemia, né? Desde o mês de março que a gente está vivenciando isso. Algumas pessoas são mais fortes, conseguem suportar melhor, outras não. E é aí que é acometido por essa doença, porque se a gente for pensar bem, a fragilidade do nosso coração está ligada a todo o corpo, né, doutor? Ou seja, o risco de se adquirir isso é muito alto para todo mundo ou para determinadas pessoas que já têm comorbidades que podem ser acometidas pelo coração partido? Sim, é uma síndrome muito interessante pelo seguinte, isso também voltou, uma das causas é que foi feito um trabalho agora na Cleveland Clinic em Ohio, nos Estados Unidos, e está sendo replicado no Brasil para fazermos um levantamento para vermos também o quanto aumentou e se está havendo mesmo um aumento da incidência devido a todo esse momento que nós estamos vivendo. Essa síndrome, ela acomete basicamente as mulheres pós-menopausadas, que é uma maior incidência nesse perfil de pessoas. Mas nessa avaliação que eles fizeram nos Estados Unidos agora recentemente, e já avaliando pacientes pré-pandemia, durante a pandemia, pacientes que não foram infectados pelo coronavírus, e detectaram que os homens foram agora mais acometidos do que as mulheres lá nesse levantamento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil,
foi feito de final de fevereiro, do meio de fevereiro até final de junho, um levantamento pelos registros de óbitos nos cartórios de registro civil, e detectou-se que houve um aumento de 32% da mortalidade domiciliar de doenças cardiovasculares. Então, provavelmente, no meio disso, tem algumas pessoas que estão acometidas pelo coração partido. Essa doença, o que ela causa no coração é um pouco diferente, apesar de causar até mesmo um infarto, né, o sofrimento que ela causa no coração, é diferente do infarto clássico, que é por doença aterosclerótica, que causa uma obstrução por uma placa de aterosclerose na parede das artérias coronárias, que depois forma uma trombose em cima e vem o infarto. Então, nesse momento, tudo está muito complicado, muitas incertezas nós temos, e essa é mais uma delas, porque as pessoas, mesmo aquelas que já têm problemas cardiovasculares, têm o fator de risco, como você mesmo diz, de sofrer um infarto. Mas nós estamos muito preocupados também com aquelas que estão mais submetidas a esse estresse emocional muito grande, que sentem uma dor no peito, uma sensação de falta de ar e que vão nos procurar nos prontos-socorros. Às vezes, alguns colegas podem não estar tão atentos para isso, podem passar batido e, de fato, eles podem estar sofrendo disso aí. E uma outra coisa que veio ainda para complicar é porque o Covid-19, o coronavírus, ele pode causar também uma lesão cardíaca. E foi também aberto agora um estudo recente essa semana que mostrou pelas ressonâncias magnéticas cardíacas que o coração fica comprometido mesmo pelo Covid, assim como nós sabemos que o cérebro, os pulmões. Só não sabemos hoje se essas lesões no coração persistirão depois que a pessoa se curar do Covid-19 e algumas das que morrem nos nossos CTIs, alguns morrem por pneumonia, mas também podem chegar a um quadro de choque cardiogênico consequente ao Covid-19. Então, mais uma coisa, depois de toda a polêmica que nós temos tido, inclusive com relação a medicamentos, nós estamos agora também com mais essa preocupação de levarmos aos pacientes, às pessoas que nos procuram nos hospitais, alerta para isso aí. E mais uma coisa, aproveitando aqui o seu programa, oportunidade, alertar as pessoas que, se estão sentindo alguma coisa em casa, não fiquem com tanto medo de ir ao hospital, de procurar ajuda, que você pode estar tendo um problema, como esse, por exemplo, da síndrome do coração partido, e se você não procurar o hospital adequadamente, no momento adequado, você pode ter uma morte súbita ou ter uma complicação maior, e sendo que não chegou mesmo a ser atendido. Por medo de adquirir o coronavírus, acaba se complicando com uma outra doença estabelecida justamente por, não vou procurar o médico não, porque posso pegar lá o coronavírus. Aí é um outro problema que a gente enfrenta durante a pandemia, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. É como eu disse, no levantamento feito nos cartórios, mostra que houve um aumento de 32% da mortalidade domiciliar por doenças cardiovasculares. Aí entram, né, os infartos, os AVCs, e também devem estar no meio disso aí, devido a essa angústia imensa. Nós temos todos os dias atendido no consultório, ou mesmo através do celular, do WhatsApp, por telefone, pacientes que estão em pânico. Eles ficam com medo de sair, contrair a doença, pessoas da família que vão morreu uma pessoa muito próxima, muito querida. Na televisão, agora há pouco, eu vi, morreu um repórter de esportivo aí da televisão, um cara jovem. Então, isso causa um pânico, uma comoção social imensa. Nos Estados Unidos, felizmente aqui no Brasil nós não temos, mas nos países que sofrem, por exemplo, um terremoto, um tsunami como teve lá na Ásia, qualquer catástrofe dessa, como você brincou, uma perda amorosa, uma perda financeira, quantos, infelizmente, brasileiros e pessoas pelo mundo inteiro irão perder o emprego, estão naquela incerteza do que vai acontecer com a economia. Então, tudo isso afeta de uma forma direta o nosso coração e o nosso emocional, que repercute de qualquer forma em cima do coração. Doutor, porque aí a gente está falando de coração, né? A gente está falando de síndrome de coração partido, e a gente está falando de algo que é parecido com um ataque cardíaco. Como é que a pessoa percebe que pode estar tendo, não um ataque cardíaco, mas uma sensação de um coração partido? Seria
relativamente igual a um ataque, um problema cardiorrespiratório, não? Excelente pergunta. É isso mesmo. A pessoa, basicamente, dor precordial, dor no peito forte, uma dificuldade para respirar, uma sensação de cansaço, pode ter um pequeno desmaio. Quando esse paciente chega ao pronto-socorro, hoje nossos hospitais melhor equipados, eles já têm uma sala para dor torácica, e aí começa a dificuldade, porque você pode fazer um eletrocardiograma que pode ter alteração do segmento ST, que é indicativo do infarto, tanto em quem está tendo um infarto clássico, como quem está diante de uma síndrome do coração partido. Ele pode ter alteração das enzimas que são liberadas do músculo do coração quando se tem um infarto, como no infarto clássico. A única diferença é que na síndrome do coração partido, esse pico de elevação das enzimas é um pouco mais rápido, mas na hora ali fica difícil, às vezes, diferenciar. Ele pode ter uma congestão pulmonar, um acúmulo de líquido no pulmão, por consequência do enfraquecimento do ventrículo esquerdo do coração, como tem no infarto clássico. Você irá, com certeza, conseguir diferenciar essa alteração basicamente quando você for ao cateterismo e verificar que não houve ali uma obstrução, não tinha placas de aterosclerose para obstruir o coração. O nome que foi dado, inclusive o nome japonês, é referente a uma armadilha que eles usam para pegar polvo lá no mar do Japão, que ele é abaulado, parecendo um balão. Então, na ressonância ou mesmo numa radiografia, você pode notar uma alteração, um abaulamento no ápice do músculo do coração. Mas na hora, como você disse, que o paciente chega no pronto-socorro, ele precisa ser atendido como se fosse mesmo um infarto, tratado como tal. A reversão dos sintomas podem ser muito rápidos, mas ele pode entrar num quadro de insuficiência cardíaca, não causa arritmia, mas ele pode ter um enfraquecimento do coração ao ponto de comprometer, chegando a ter um edema pulmonar. Eu vou pedir licença aqui para o doutor para a gente fazer um intervalo rapidamente, né? Batendo papo aqui com o cardiologista Marco Antônio Fonseca, que vem nos visitar aqui, tirar essas dúvidas que a gente tem sobre o coração partido, sobre essas doenças relacionadas ao coração, especialmente no período de pandemia. Vamos tomar uma água? Um minutinho só e a gente volta com mais saúde aqui para você. Nós já estamos de volta com mais saúde e a gente continua falando aqui da síndrome do coração partido. Pois é, né? Essa síndrome que, inclusive, pode matar e você tem que se cuidar muito bem. Sobre esse assunto, estou aqui com o doutor Marco Antônio Fonseca. Doutor, a gente tem, então, aí o senhor falou da doença, o senhor falou dessa dificuldade que as pessoas podem enfrentar em meio a um problema de tristeza, né? De um abalo emocional ou não. Mas o que fazer? Porque aí a gente tem se a gente for pensar nessa questão toda de cuidados com o coração, aí nos vem alimentação, nos vem uma vida saudável. Para o coração partido também, as recomendações são parecidas, não? Sim. Nós estávamos falando agora mesmo, eu me equivoquei, no nome é Takotsubo, que é semelhante à armadilha que eles usam para pegar polvo. Assim, a qualidade de vida, e nesse momento, com essa dificuldade toda, inclusive no período de quarentena, de isolamento, fica mais difícil. Mas o exercício físico é fundamental. Por isso nós temos aconselhado, inclusive, nossos pacientes lá, que saiam com a máscara, tenham os cuidados, mas que façam atividade física, porque não só ajuda a melhorar a parte cardiovascular, mas o que causa quando a pessoa tem uma emoção muito forte, um estresse, né, que leva a essa miocardiopatia por estresse, ele libera uma substância, a teoria é que se libera uma substância em exagero, que é a adrenalina, que causa um espasmo, um fechamento da artéria coronária. Quando nós fazemos atividade física, nós liberamos as endorfinas, que elas têm quase que uma atividade contrária e causam um relaxamento, uma sensação de bem-estar. Agora, o paciente que desenvolve o quadro, até que ele se recupere, ele precisa ser tratado adequadamente como um paciente cardiopata mesmo. Ele pode precisar de diurético, ele pode precisar de inibidores da enzima de conversão, ele pode precisar de beta-bloqueadores, que são medicamentos que vão ajudar a evitar que o coração fique sobrecarregado e cause complicações. Mas, sem dúvida, dentro do possível, a melhora da qualidade de vida nesse momento também seria interessante. A Edvânia, doutor, está mandando mensagem aqui na internet pra gente, participando. Ela disse que o marido foi diagnosticado com fissura no coração, se isso pode ser coração partido. Tem a ver? Fissura no coração.
Bom, eu talvez a expressão seja um pouco mais assim, fora da medicina, eu não sei o que ele quis dizer com fissura, porque geralmente, eu imagino que talvez seja uma... Porque quando nós nascemos, nós temos duas comunicações, interatrial e interventricular, para que quando nós estamos dentro do útero da nossa mãe, mergulhado no líquido amniótico, nosso coração bate, mas nossos pulmões não funcionam. Então, o nosso sangue é oxigenado na placenta. E nós utilizamos esses dois orifícios entre os átrios e entre os ventrículos para que o sangue circule dentro do nosso coração e vá à placenta. Talvez o que ela chamou de fissura pode ser esse orifício que algumas pessoas, ao nascerem, não ocorre de imediato esse fechamento. E eles podem chegar até a idade adulta com esse orifício. Talvez que não teria nada a ver com o coração partido. Não tem. Uhum. A Josefa está perguntando se coração partido também pode ser provocado por um acidente, uma pancada no peito. Sem dúvida nenhuma, pode ser, e pode ser também, não pelo acidente físico da pancada, mas só o risco, o susto, né, a tragédia que ocorreu com ele ou com uma pessoa muito próxima pode causar também. Muito bem. O Luiz Paulo está querendo saber o seguinte: se o coração partido pode matar alguém. Eu acho que o senhor já respondeu, inclusive. Sim, pode. Pode, como eu disse, geralmente é reversível, melhora a maioria dos casos, é uma doença de pouca incidência, mas pode reverter. Mas pode, porque o coração enfraquece, e o miocárdio, o músculo do coração, perde a força. Ele fica como se ele tivesse uma insuficiência cardíaca. Quase todas as doenças cardíacas, de uma forma geral, elas terminam, em termos de evolução de gravidade, acabam na insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, se a pessoa teve um infarto, se a pessoa tem doença de Chagas, se a pessoa tem a doença da válvula, se aquilo não for tratado adequadamente, o músculo do coração irá se enfraquecer. E o coração partido... eu esqueci outra vez do nome. Takotsubo. Takotsubo, que é um nome mais técnico usado. Takotsubo é uma falta, uma isquemia no músculo do coração que enfraquece o coração, e as repercussões são as mesmas de uma outra doença cardiovascular. A preocupação das pessoas, e aí eu entendo aqui nas perguntas, temos mais perguntas aqui, mas essa preocupação das pessoas, ela está muito relacionada a problemas já existentes. Tem várias aqui de problemas já existentes, e aí eu acho que se o senhor vai responder praticamente a todas, de doenças já existentes para o coração. E isso até a gente falou no primeiro bloco, né? Mas é natural, né, que quem já tenha uma comorbidade de coração relacionada se preocupe mais ainda com o coração partido, né, doutor? Foi excelente você ter abordado isso, que nós precisamos lembrar de uma outra coisa, independente do que nós estamos falando só aqui das doenças cardiovasculares. O fato de termos o Covid-19 não impede que outras doenças também ocorram, né? Então, o fato de eu estar doente com Covid, eu posso ter outras complicações cardiovasculares, pulmonares, renais, que não são diretamente, às vezes, para a doença, porque nós precisamos lembrar que 85% das pessoas que contraírem o Covid-19 serão totalmente assintomáticos. Então, eu posso muito bem chegar no pronto-socorro por um outro problema qualquer de saúde. Dentre os exames que eu farei no meio de uma pandemia, acabo fazendo um exame de Covid, deu positivo para o Covid, mas eu estou doente, estou ali por um outro motivo. Então, essa pesquisa vai mostrar para nós isso aí. Antes, durante e com o passar da pandemia, aonde o coração partido, a síndrome do coração partido, como ela irá comportar em cima de quem teve, em cima de quem não teve. E é como eu disse há pouco, né? A Covid-19 já comete o coração, então pode acontecer das duas coisas ocorrerem simultaneamente, porque a pessoa recebe, só o fato de você receber uma má notícia, seja de um câncer, seja de uma doença dessa, olha, o senhor está aqui, o senhor está com a síndrome do coração partido, nós vamos precisar internar o senhor, fazer os exames, fazer um cateterismo. Tem pessoas que são muito sensíveis, elas vão se assustar bastante com uma situação como essa. Eu acho que a pergunta do Lauro é relacionada justamente a essa questão do tratamento aí, doutor. Ele está querendo saber o seguinte, é o Lauro, né, diz que está aqui no centro da cidade, ele quer saber como é que se trata, então, o coração partido. Bom, nos casos leves que não tiver nenhuma repercussão, talvez não vá precisar de nada. Mas quando
isso acomete o coração ao ponto da fração de ejeção, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia em cada batida, cai significativamente, o paciente começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, nós temos que tratá-lo da forma clássica que se trata a insuficiência cardíaca, com diuréticos, com inibidores da enzima de conversão, com beta-bloqueadores. Em alguns casos usa-se até mesmo o ácido acetil salicílico por esse quadro todo, tentando prevenir uma formação de algum trombo. Então, é o tratamento clássico de uma insuficiência cardíaca de um paciente, por exemplo, que teve hipertensão pela vida toda e chegou a um ponto que o coração dele tornou-se insuficiente. E ele terá que ser tratado com essas medicações. A única diferença é que essa patologia, a síndrome do coração partido, ela pode ser reversível dentro de algumas semanas, até 2, 3 meses, o coração pode voltar para o normal. Mas alguns ficarão com lesão e o acompanhamento com ecocardiogramas, principalmente, e a ressonância cardíaca, irá nos ajudar a definir se houve uma reversão total ou se nós precisamos ainda continuar acompanhando essa pessoa. São casos pontuais, doutor? Tem acontecido muito ou há uma raridade aí no acometimento do coração partido? O senhor tem atendido muitos pacientes com esse problema, não? O que acontece muitas das vezes é que nós podemos até passar batido em alguns desses, né? Mas a incidência é pequena, de 1 a 2%, como eu disse, principalmente mulheres pós-menopausa. Mas o que está chamando a atenção, principalmente nesse trabalho da Cleveland Clinic, em Ohio, é que houve um aumento. Então, em momentos como esse, de catástrofe, né, no caso da pandemia, nas pessoas que estão lá, por exemplo, na Síria, no Oriente Médio, em meio a uma guerra, ou passam por um terremoto, a tendência, sabe-se que isso pode aumentar, porque o estresse emocional também estará exacerbado nesse momento. Essa pesquisa, encabeçada pelo Dr. Evandro Tinoco Mesquita, lá do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da parte de insuficiência cardíaca, é exatamente para nós sabermos o quanto disso está acontecendo mais ou menos, principalmente nesses 32% que já foram detectados de fevereiro a junho de aumento de mortalidade em residência. Então, estima-se, e na medicina tem se falado muito isso hoje toda na mídia, nós precisamos de estudos, trabalhos científicos que analisem para que nós possamos responder essas questões de uma forma correta. Em medicina, o importante e o bacana da ciência é isso. Qualquer dúvida que você tem uma questão, então bola-se e idealiza-se e projeta-se um trabalho científico para tentar responder essa questão. Então, mas essa questão científica nós só saberemos daqui a algum tempo, quando os trabalhos tiverem concluídos. A Amélia, doutor, para a gente finalizar aqui, está perguntando se é verdade que o coração partido afeta mais as mulheres e por que isso ocorre mais com o quadro feminino. Não dá para nós não sabemos ao certo por que acontece isso mais com as mulheres, mas é verdade sim, ocorre mais em mulheres após os 45, 50 anos, mulheres pós-menopausa, a incidência maior é lá. Agora, como eu disse, nesse trabalho feito nos Estados Unidos recentemente, detectou-se que foi mais incidente em cima dos homens. Eu imagino, né, uma hipótese também a ser levantada, que provavelmente o fator socioeconômico que está ocorrendo no momento, os Estados Unidos não estão diferentes do Brasil, a perda de empregos, a necessidade de receber benefícios do governo, a incerteza da economia, e um pai de família com certeza fica nesse momento sob um estresse muito maior. Não existe, não tem nenhuma forma para eu explicar e dizer por que a incidência é maior entre as mulheres. Muito bem. Olha, eu tenho muito mais perguntas aqui do pessoal que está em casa, muitos questionamentos sobre esse assunto. A síndrome do coração partido, ela tem ganhado visibilidade nessa pandemia, as pessoas ficam muito curiosas para saber exatamente o que é, e acho que a gente conseguiu, né, ainda que a gente precisasse de mais tempo, dirimir, né, tirar dúvidas das pessoas. Doutor Marco Antônio, muito obrigado por ter vindo, volte sempre, é sempre muito bacana recebê-lo aqui. É um prazer enorme, mais uma vez eu repito, é uma honra e um prazer poder falar disso aqui agora e aproveitar mais uma vez a oportunidade para repetir. Se sentirem alguma coisa, não tenham medo de procurar os hospitais, não deixe para que a coisa seja tarde para procurar recurso. Nós estaremos sempre à disposição, os hospitais obviamente estão todos preparados para atender todo tipo de caso e não pense que o hospital está com as portas fechadas. Eu costumo repetir isso muito com meus pacientes, hospital é o lugar onde não tem portas, nós estaremos sempre lá à disposição.
Muito bem. Olha, o Mais Saúde então vai ficando por aqui, agradecendo aí pela sua participação. Obrigado a você que mandou mensagem. Não dá para atender todo mundo, o nosso tempo não dá, infelizmente, mas agradecer a você que participa conosco. Lembrando que a gente volta na próxima semana com mais conteúdo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, mas a gente fica por aqui e volta na próxima terça. Agora, quem chega é Jéssica Andrade, que está lá no estúdio do NTV News, para poder trazer as notícias, as principais notícias de Patos de Minas e região nesta terça-feira. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Odair. Como vai? Tudo bem. Você já conhece alguém ou já conhecia, já ouviu falar dessa síndrome aí do coração partido, não? Não, Odair, é novidade para mim. É, né? A gente... Me surpreende também o quanto é importante cuidar da saúde nesse tempo de pandemia, que a gente não pode se preocupar só com o coronavírus, né? Todos os problemas estão aí. O que o doutor falou, que as pessoas estão ficando mais em casa, preocupadas com o coronavírus, e outras doenças estão acometendo e provocando, inclusive, mortes. Então, a recomendação dele aqui é justamente para que não tenha medo do coronavírus ao ponto de não ir ao hospital, né, de não procurar atendimento médico. Justamente, a gente não pode descuidar de um nem de outro. Jéssica, então é isso. Vai daí com o NTV News e a gente se encontra na redação, então. Até mais. Combinado, Odair.